esporte, campeonato brasileiro cada vez mais acirrado. Política conturbada, cassação de cunha é adiada e cidadãos cobram velocidade no processo. E especial neste primeiro bloco. Você sabe o que foi a Guerra Fria? Reportagens exclusivas com especialistas e testemunhas sobre o assunto. É agora no Nicão News. Bom dia! A Guerra Fria é muito comentada, mas pouco entendida. Teve como protagonistas a União Soviética e os Estados Unidos. Após a Segunda Guerra Mundial, se iniciou um conflito no mundo que colocava em oposição dois grupos de ideologias antagônicas, o capitalismo e o socialismo. O capitalismo, liderado pelos Estados Unidos, maior país capitalista do mundo, e o socialismo, liderado pela União Soviética. Após a Segunda Guerra Mundial, os dois países começaram a rivalizar pela influência ideológica do mundo. Os vencedores do conflito mundial eram, na época, os países mais avançados tecnologicamente e militarmente no mundo. O confronto que nasceu entre esses dois foi chamado de Guerra Fria justamente pela impossibilidade de um atacar diretamente o outro, pois temia-se aniquilação mútua. Sendo assim, travou-se um conflito marcado pela propaganda de conquistas e avanços. A definição da expressão Guerra Fria é um conflito que aconteceu apenas no campo ideológico, não ocorrendo um embate entre os dois países. A definição para a expressão Guerra Fria é de um conflito que aconteceu apenas no campo ideológico, não havendo um conflito declarado entre Estados Unidos e a União Soviética. Até mesmo porque os dois países contavam com centenas de mísseis nucleares. Um embate nuclear entre os dois países significaria provavelmente até a vida na Terra. Porém, ambos acabaram alimentando os outros conflitos em outros países. Na verdade, uma expressão que explica muito bem este período é a existência da paz armada. As duas potências se envolveram numa corrida armamentista, espalhando exércitos e armamentos em seus territórios e nos países aliados. Enquanto houvesse um equilíbrio bélico entre as duas potências, a paz estaria garantida, pois haveria o medo do ataque inimigo. Nesta época, formaram-se dois blocos militares, cujo objetivo era defender os países membros. O primeiro, a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, era liderado pelos Estados Unidos, e o Pacto de Varsóvia, liderado pela União Soviética, e defendia militarmente os países socialistas. Relacionado com a Guerra Fria estão vários assuntos que iremos discutir ao longo do jornal. São eles: corrida armamentista, Guerra da Coreia, corrida espacial, Guerra do Vietnã, Primavera de Praga e invasão do Afeganistão. Seguindo a ordem cronológica, vamos entender primeiro sobre a corrida armamentista com a reportagem de Raíssa Coutinho. Bom dia! O termo corrida armamentista foi amplamente utilizado no período histórico que conhecemos como Guerra Fria. Esse confronto pela liderança política entre União Soviética e Estados Unidos ficou marcado pela ausência de uma luta aberta que fizesse uso de armas ou violência. A Guerra Fria incentivou como nunca a pesquisa e o desenvolvimento de armas, e buscavam produzir cada vez mais armamentos como forma de ameaçar o inimigo. Porém, Estados Unidos e União Soviética não entraram em conflito armado, pois tinham potencial para causar uma destruição em massa que acabaria com toda a vida na Terra, e por isso incentivavam os pequenos países unidos a eles a entrarem em conflito bélico. E agora, sobre a Guerra da Coreia, com o nosso convidado especial, socióloga e especialista no assunto, Pamela Mello. Olá, Pamela. Olá. A Guerra da Coreia, ela foi o primeiro conflito armado da Guerra Fria e era dividida em duas Coreias. A Coreia do Norte, que ela era socialista, e a Coreia do Sul, que era dominada pelos Estados Unidos e então era capitalista. Esse conflito teve apreensão pelo todo mundo e teve um grande risco também de ocorrer uma guerra nuclear devido às duas potências militares na época. Essa guerra acabou em julho de 1953, quando o governo norte-americano ameaçou a Coreia do Norte e a China de atacá-los usando armamentos nucleares. E caso eles não finalizassem a guerra, com rendição aos norte-coreanos. E a China e a Coreia do Norte assinou esse tratado e finalizou a guerra
corrida espacial, a reportagem é de Vitória Bueno. Bom dia! A chamada Corrida Espacial foi um episódio da Guerra Fria e se refere a uma sequência de eventos vinculados ao desenvolvimento de tecnologia espacial, considerada por ambos os blocos um importante meio de obter vantagens estratégicas e bélicas sobre seus adversários. A corrida espacial começou pontualmente com o lançamento do satélite soviético Sputnik I, fato ocorrido no dia 4 de outubro de 1957. É no início de uma grande competição e que forçou os Estados Unidos a demonstrar serviço, também, já que os soviéticos saíram na frente. O segundo passo foi dado pelos soviéticos, e no mês de novembro daquele mesmo ano. Na ocasião, dia 3, foi enviada ao espaço uma cadela chamada Laika, como tripulante da nave Sputnik II. Assim, a cadela se tornou o primeiro ser vivo a viajar pelo espaço. O primeiro homem a efetivamente viajar no espaço foi também um soviético, cujo nome era Yuri Gagarin. Transportado pela nave Vostok I, Gagarin fez um voo orbital que durou 48 minutos, em 12 de abril de 1961. Até este momento, a União Soviética dominava a corrida espacial, graças ao grande investimento feito em seu programa espacial. Os soviéticos já almejavam enviar um homem à Lua, mas neste ponto os Estados Unidos seriam os pioneiros. Os estadunidenses entraram imediatamente na corrida espacial. Logo depois do satélite Sputnik I, eles enviaram o satélite Explorer I, em 31 de janeiro de 1958. O programa especial dos Estados Unidos começou com pouco investimento, porém, tendo em vista as grandes e pioneiras conquistas dos soviéticos, o programa especial foi logo ampliado para dar conta da corrida ideológica, e assim foi criada a NASA, no mês de julho de 1958. A primeira expedição tripulada por um homem feita pelos soviéticos foi uma afronta para os estadunidenses, que não perderam tempo e no mesmo ano, em 1961, enviaram seu primeiro homem ao espaço, no dia 5 de maio. Foi uma medida desesperada para contrapor a demonstração tecnológica dos soviéticos, tanto que o voo foi apenas suborbital. Soviéticos e estadunidenses rivalizavam efusivamente pela supremacia tecnológica da corrida espacial. Ambos passaram a promover o discurso, na década de 1960, de enviar o primeiro homem à Lua. Mas foram os Estados Unidos que investiram pesado em um programa que culminou no Projeto Apollo, encarregado de levar homens ao satélite natural da Terra. No Natal de 1968, os tripulantes da Apollo 8 foram os primeiros a fazer uma viagem em torno da Lua. Porém, no ano seguinte, a expedição Apollo 11, resultado de um investimento no valor de 20 milhões de dólares, fez pousar na Lua a primeira nave. Neil Armstrong e Edwin Aldrin foram os primeiros homens a caminhar sobre o solo lunar. Os soviéticos começaram a ficar para trás na corrida espacial, mas 5 expedições estadunidenses pousaram na Lua. Depois da grande conquista dos Estados Unidos e também da humanidade, os soviéticos não conseguiram mais acompanhar o desenvolvimento tecnológico e foram perdendo força. A corrida espacial tem como marco final o projeto cooperativo Apollo-Soyuz, realizado em julho de 1975, que unia esforços dos estadunidenses e dos soviéticos, demonstrando um claro abrandamento das relações tensas entre as duas potências. Além disso, a corrida espacial não foi só uma disputa ideológica por poder e influência no mundo. O maciço investimento feito em pesquisa foi fundamental para o desenvolvimento da educação e para as conquistas tecnológicas importantes para a humanidade. Vitória. E agora, sobre a Guerra do Vietnã, temos um bate-papo da repórter Pamela Mello com a entrevistada Stephanie Neves. Quais foram as causas dessa guerra? Bom, em função das divergências político-ideológicas, a relação entre os vietnãs era tensa. E em 1959 foi quando tudo começou, que foi quando os Vietcongs, comandados por Ho Chi Minh e os soviéticos, eles atacaram uma base norte-americana. Qual foi o desenvolvimento dessa guerra? Bom, em 1964, os Estados Unidos entrou diretamente no conflito, enviando soldados e armamentos. Os Vietcongs eles utilizavam táticas de guerrilha, enquanto os norte-americanos eles faziam uso de armamentos modernos, helicópteros e outros recursos. Mesmo com a tecnologia avançada, os norte-americanos eles não venceram os Vietcongs. O momento mais sanguíneo da guerra foi em 1968, quando o exército norte-vietnâmico invadiu o Vietnã do Sul
e tomando a embaixada dos Estados Unidos. Os Estados Unidos e Vietnã do Sul, eles responderam com toda a força. Em 1973, o governo norte-americano aceitou o Acordo de Paris, que previa o cessar-fogo, e 2 anos depois ocorreu a retirada total das tropas norte-americanas. E as consequências desse conflito foi mais de 1 milhão de mortos e o dobro de mutilados e feridos. Agradecemos a audiência de todos e até o próximo debate. Obrigada, Carlos. Obrigada, Stephanie. E agora sobre a Primavera de Praga, temos a reportagem de Milena Reis. Bom dia! A Primavera de Praga foi um movimento político ocorrido na Tchecoslováquia em 1968. Liderado pelo chefe Alexandre Dubček, o movimento buscou implantar reformas que eram contrárias ao socialismo centralizador e conservante soviético. O movimento foi fortemente reprimido pelo Pacto de Varsóvia, que era um bloco militar dos países socialistas. A Primavera de Praga deve ser entendida dentro do contexto da Guerra Fria. A Tchecoslováquia, era um país socialista e aliado ao bloco liderado pela União Soviética. Em 1968, Alexandre Dubček resolveu romper com esse sistema político soviético, afastou as lideranças stalinistas do poder e passou a adotar medidas reformistas que visavam a abertura do país. Entre dessas medidas estavam a descentralização, a lideração do sistema e incentivo de ciências e artes. Essa reforma contou com o apoio de grande parte da população, principalmente de operários, estudantes e intelectuais. A reforma de Alexandre Dubček tinha apoio de grande parte da população, pois esta desejava um regime mais aberto e, portanto, menos controlador e autoritário. Evidentemente, a Primavera de Praga foi rejeitada pela União Soviética, que via no movimento uma ameaça ao socialismo, no socialismo no leste europeu, e um estopim para que o mesmo ocorresse em outros países do bloco socialista. Em plena Guerra Fria, era importante fazer frente ao bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, mantendo a unidade de controle político sobre uma região extremamente estratégica do ponto de vista geopolítico. A Primavera de Praga chegou ao fim com a prisão de Dubček e vários dirigentes do movimento, e em 1968 subiu ao poder da Tchecoslováquia Gustav Husak, iniciando um governo totalmente aliado aos interesses da União Soviética. Esta passou depois do movimento a criar mecanismos mais duros do controle sobre o país do bloco socialista do leste europeu. Embora derrotada, a Primavera de Praga mostrou que o regime socialista imposto pela União Soviética no leste europeu não era aceito por todos e apresentava mais sinais de desgaste. Vale ressaltar que a ideia principal de Dubček não era adotar o capitalismo na Tchecoslováquia, mas sim transformar o regime inexistente num socialismo mais aberto e democrático. O movimento foi um sinal de que aquele sistema só podia ser mantido com rigor, controle político e militar. A ruína do socialismo já dava sinais em 1968, 30 anos antes da grande crise que levou à desintegração do bloco socialista liderado pelos soviéticos. Obrigada, Milena. E agora, sobre a invasão do Afeganistão, a reportagem é de Pamela Mello. Bom dia, hoje eu vou gravar uma reportagem sobre a invasão do Afeganistão, que ocorreu em 1979, quando a União Soviética invadiu o Afeganistão querendo impor o socialismo. Com isso, os Estados Unidos, com interesses capitalistas, começou a auxiliar o Afeganistão e países pequenos com armamentos militares para poder guerrear. Com isso, a União Soviética começou a invadir bases militares no Afeganistão. Essa guerra foi bastante sangrenta e durou 10 anos. Em que os Estados Unidos presenciou o crescimento militar do Afeganistão. Mas depois disso, que o Afeganistão começou a ser governado pelo governo talibã, os rebeldes se revoltou contra os Estados Unidos. Essa guerra acabou em 1988, quando a União Soviética foi deixando aos poucos o território afegão. Agora é com vocês aí no estúdio. E assim encerramos nossas reportagens sobre a Guerra Fria. Obrigada pela audiência, até mais. Até mais.